Olá pessoal, dando continuidade ao banco de dados 1, né, a revisão. Paramos aqui na parte 2, onde vamos falar um pouquinho de sistemas de gerenciamento de bancos de dados gratuitos e outras coisas aí pela frente, né, nós paramos aqui. Então, na década do século 21, né, houve uma grande explosão aí de sistemas de gerenciamento conhecido como free, gratuito. E um grande representante de sistema de gerenciamento de bancos de dados gratuito é o MySQL, e que pertence ao Oracle, tá? Então eu coloco aí com o MySQL um grande representante, tá? Existem outros como o Cassandra, que foi desenvolvido pelo Facebook e que está agora com o Apache dando suporte, inclusive a empresa Apache, no caso, tem o PostgreSQL, que na verdade também é gratuito, tá? Então tem o Firebird. Existem vários sistemas de gerenciamento de bancos de dados gratuitos aí para você poder estar usando, e claro, tem as versões pagas, tá? Agora o único aí que na verdade entra em conflito com outros sistemas operacionais é o da Microsoft, que é o SQL Server, que na verdade a Microsoft tem seu próprio banco de dados, tá? Ele não disponibiliza, por exemplo, para Linux ou para outro sistema operacional, ele apenas roda para ele mesmo, então roda apenas em ambiente Windows, tá? Vamos prosseguir que tem muita coisa aqui ainda. Bom, ferramentas Case, vamos falar um pouquinho dessa evolução da ferramenta Case, tá? Bom, antigamente a ferramenta Case, assim, que as pessoas pegavam, na verdade, era uma folha, né, um papel, para poder desenhar, para poder criar o modelo, a identidade de relacionamento. Então tudo que era feito era no papel, mas aí devido a algumas evoluções na parte de informática, desenvolveram, criaram o software para poder estar representando, criando isso no computador. E um grande software que ficou aí famoso foi o Flowchart, que na verdade ele proporcionava a criação, o desenvolvimento dessa modelagem de identidade de relacionamento, porém não gerava para você o que gera hoje nas ferramentas Case atuais, apenas gerava o desenho através de figuras geométricas, de formas geométricas, que vamos estar falando mais à frente, tá? Aqui vou dar um exemplo para vocês de um modelo entidade de relacionamento. Temos aqui tudo que estiver aqui em retângulo, isso aqui é uma figura, um retângulo, tudo que estiver em retângulo significa que é uma entidade. Então, quando eu quiser representar num banco de dados uma modelagem de entidade de relacionamento, tem que estar em retângulo. Então, toda entidade está representando em retângulo. E os atributos, onde estão os atributos? Os atributos são esses aqui, que estão em elipses. Então, quando eu quiser representar atributos na minha entidade de relacionamento, eu tenho que fazer em elipse, ok? E quando eu quiser ligar, criar esses relacionamentos, eu represento por um losango. Então aqui passa por um losango, tá vendo? Então é isso. Vamos prosseguir. Bom, então essas ferramentas que na verdade fazia o desenho, ela não proporcionava, ela não dava a criação da parte lógica nem a parte física. Então tão somente ela criava, né, a parte de desenho mesmo. Então devido à evolução da parte de informática, criou aí ferramentas novas, ferramentas que realmente são conhecidas hoje como ferramentas Case. Temos aí o BD Design, tem o Oracle Design, né? Então existem ferramentas Case que evoluíram e que hoje realmente elas criam modelos lógicos e físicos, tá? Então isso é muito importante. Falando ainda de ferramentas Case, então quando eu quiser, por exemplo, ter uma ferramenta Case, você tem que ter em mente que ela tem que ter três visões: a parte conceitual, lógica e física. Pois se ela não tiver essas três visões, pode descartar, porque ela não é uma ferramenta Case. Outra parte importante é que tem que conter geração de comandos SQL, né?
por exemplo, como existe vários aí no mercado dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados, né, o SGBD, existem diversas ferramentas, então tem que gerar o código SQL, tá? Acesso intrusivo, né, de bancos de dados é a parte que permite você ter acesso ao banco de dados e lá você realizar, criar a sua modelagem, criar o seu diagrama. E a parte de engenharia progressiva e regressiva é onde vai gerar os comandos para então que esse diagrama, para que então essa modelagem possa ser feita. E com isso também desenvolvendo a geração de documentação de bancos de dados. Arquivos convencionais. Vamos falar um pouquinho de arquivos convencionais sobre a questão de pontos negativos, que na verdade é bem mais vantajoso você ter um banco de dados do que arquivos convencionais. Por quê? Porque em arquivos convencionais você tem problemas de integridade, você tem problemas de segurança, você tem problemas de isolamento de dados. Então, se eu quiser pesquisar algum dado do meu cliente por signo, eu não vou conseguir, porque esses arquivos estarão isolados. Então tem essa dificuldade de ter acesso aos dados, às informações, tá certo? Modelo entidade. Modelo entidade, na verdade, foi proposto por Peter Shen, né? Esse cara propôs essa modelagem, né, de entidade de relacionamento, onde pode ter um cenário de informativo, um cenário de informação, né, dividido por algumas etapas. Etapas essas, né, que é de relacionamentos, atributos e regras de negócio, onde tem a carnalidade. Então, o modelo entidade de relacionamento, ela tem que ter essas características. Então, quando eu pensar no modelo proposto por Peter Shen, eu tenho que pensar que a minha entidade de relacionamento, meu modelo entidade de relacionamento, ela tem que constituir entidades, relacionamentos, atributos e as carnalidades, que na verdade contém as regras de negócio, tá bom? Ainda falando de entidade de relacionamento. Bom, o diagrama é entidade de relacionamento. Aquilo que nós vimos anteriormente, como falei sobre retângulo, losango, sobre algumas figuras geométricas, é um modelo de entidade de relacionamento, tá? Então fica isso fixado na mente de vocês. Também, além de ser conhecido como MER, que na verdade é modelo entidade de relacionamento, também é conhecido como DER, que na verdade diagrama entidade de relacionamento, tá certo? As características que eu falei anteriormente de entidade de relacionamento, que tem que ter entidade, tem que constituir também com atributos, regras de negócio, tem coisas que são regras. Por exemplo, na entidade de relacionamento ela tem que constituir na modelagem algumas figuras geométricas, como mostrei naquele modelo. No caso, temos o retângulo, que representa a entidade, o atributo, que é representado por uma elipse, e o relacionamento por losango, e as linhas que unem os desenhos. Então, isso tem que ficar fixado na mente de vocês. Acho que naquela representação ficou bastante nítido isso, tá? Agora fala um pouquinho, né, por último, acho que esse é o último tópico de entidade de relacionamento, das carnalidades. Então, quando eu for realizar as carnalidades máximas, né, de 1 para 1, de 1 para n, n para n, e carnalidades mínimas, que né, 0, 1, 1, 1, 0, n e 1n. Então, as carnalidades mínimas. Então, tentem fotografar isso na mente de vocês, se porventura cair isso na prova, tá certo? Modelos relacional estendidos, né? Na verdade, esse modelo ele é conhecido como MER, né, traço aí, RX, que foi proposto pelos irmãos Smith, que na verdade propôs uma restrição aí de exclusiva, sobreposta, parcial e total, né, onde pode constituir uma generalização em herança, tá certo? Então é um modelo que foi otimizado, melhorado, contém essas restrições, tá? Então, exclusiva, sobreposta, parcial e total. Vamos falar um pouquinho de administrador de bancos de dados. Bom, o administrador de bancos de dados, ele tem a característica, ele tem
a parte de responsabilidade de estar gerenciando, controlando toda a parte de sistema de bancos de dados, né, onde ele tem que ter a capacitação para modificar, né, tem a especificação de estar restringindo, né, está fazendo a restrição aí de integridade, definindo esquema. Então ele é responsável por essa parte toda de estar supervisionando, tem essa parte toda de estar controlando bancos de dados. Então essa responsabilidade é para ele, para o administrador de bancos de dados. Então, de maneira resumida, o administrador de bancos de dados, ele é responsável por gerenciar, por controlar o banco de dados, ok? Administrador de dados. Bom, ele é responsável, né, pela parte do projeto lógico. Então, a parte lógica do banco de dados, ele é responsável de estar desenvolvendo, de criando, pela interfaces, né? Então, ele fica mais próximo dos analistas de sistema, tá certo? Então, ele fica mais perto de analistas de sistemas e pela parte de gerenciamento de dicionário de dados, tá?